Tá bom o som? Dá pra ouvir tranquilo? Como que tá por aí? Oi, Laura. Hello! E aí? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, como é que você está? Tô bem, tudo tranquilo. E você, tá tranquila também? Tudo certo? Correria? Férias, finalmente? Ah, demais, né? Agora correria fora da faculdade continua. Não, com certeza, nem me fale. A gente entra de férias, mas férias que é bom, nada, né? Nunca, né? Essa que é a grande verdade. Tô bem feliz da gente estar fazendo a live hoje. Minha primeira live. A sua, imagino que seja a milésima, né? Tudo bem? É, eu acho que grande parte do pessoal que está assistindo talvez me conheça, mas não te conheça. Então eu acho que seria legal você começar falando um pouco de quem é você e o que você faz, enfim. Bom, vamos lá então. Para quem não me conhece, o meu nome é Laura Xavier. Eu tenho 21 anos de idade. Sou o presidente do Diretório Acadêmico do Direito Taubaté. Hoje estou aí um pouquinho à frente na política, trabalhando aí para a gente ver o que sai aí. Eu tenho 21 anos, moro aqui no Quiririm, que é perto aí, próximo a Caçapava, né? Uhum. E é isso. Entendi. Como a live é em conjunto, né? Imagino que também tem gente que não me conheça. Meu nome é Sim. Ian, eu moro em Caçapava. Eu estudo Direito e Recursos Humanos, faço uma faculdade em cada período. Recentemente me filiei ao PSC, mas a minha atuação e por interesse na política já vem de longa data. Também sou envolvido em movimentos estudantis, que nem a Laura. No meu caso, eu como atlética, ela como DA. A gente trabalha muito bem juntos, né? Muito interessante essa parceria. E hoje o intuito da live não é questão de querer ficar aqui horas debatendo, ou, enfim, debater valores. E sim mostrar e tentar ilustrar para vocês qual que é a real importância e o peso da visão do jovem na política. A gente não quer ficar muito tempo, prolongar demais, até porque eu entendo que fique chato. Eu, pessoalmente, não assistiria uma live com mais de 1 hora, 45 minutos. E daí a Laurinha me convidou, eu com muita alegria sentei, bastante gente entrando, boa noite. E vamos lá. Eu disponibilizei ontem à noite uma caixa de perguntas no meu Instagram. Não sei se vocês chegaram a ver. E eu recebi algumas perguntas bem interessantes. Eu queria começar fazendo uma. A que mais chamou a minha atenção, na grande realidade. Me perguntaram assim: Ian, boa noite. Como você acha que o jovem pode atuar frente ao mundo político tão carregado? O que você responderia, Laurinha? Olha, eu acho que o jovem, ele não sabe da força que ele tem dentro da política hoje. Porque se ele soubesse, ele ocuparia com certeza esse espaço que é dele por direito, né? A gente vem aí de uma evolução da tecnologia desde aí de 2010 para frente, onde as pessoas que melhor se adaptaram a essa realidade somos nós. E a gente tem muito para agregar, tanto na questão política quanto na questão humana. E, e justamente para a gente poder se encaixar e fazer o mundo transformar, a gente precisa estar lá dentro. Você não concorda comigo? 100% com você. A gente, quando. Ao meu. Desculpa, pode continuar. Não, eu ia falar, e justamente por a gente não saber o potencial que nós temos, a gente não ocupa esse espaço. Uma vez eu estava numa audiência na Câmara Municipal aqui de Taubaté e eu até falei que a gente ouve muito dizer que o jovem, ele é o futuro da nação. Mas eu particularmente, acho que o jovem ele não tem que ser futuro da nação, ele tem que ser o presente e ele tem que se fazer presente, sabe? E justamente ocupando esse espaço que a gente vai começar a fazer a diferença. Concordo 100% com você. Aproveitando da sua fala, eu acho muito interessante você falar que a gente vive numa realidade muito dinâmica e que ninguém é melhor para se adaptar nessa realidade do que o jovem. A gente pega e vê, né, que cada vez mais no mundo moderno, globalizado, da informação, que a gente tem acesso a tudo, as coisas mudam, entende? Raramente algo é a mesma coisa que era um ano depois, ou até mesmo um mês, uma semana, entende? As pessoas mudam, conceitos mudam, valores mudam e as necessidades também mudam. E uma vez que a gente vê o jovem como essa figura ativa que consegue se adaptar a essa mudança, ele é o ser perfeito, se não o ideal, né, para que ele possa participar de tudo isso. A gente também enfrenta, como jovem, imagino que você deve enfrentar o mesmo que eu enfrento,
Assim que eu conto que tem interesse por política e talvez realmente pretenda entrar para política, as pessoas falam, nossa, Ian, poxa vida, não gosto de política porque é algo extremamente longe da minha realidade, muito longe da minha vida. E isso é uma completa mentira. Concorda comigo? Tudo que a gente faz, 100%. desde a escola que a gente estuda, a rua que a gente anda, a calçada, o hospital, tudo que a gente faz, literalmente tudo, depende de política. É parte da decisão de alguém que interferiu em algo, que rebateu ali, voltou para cá e pronto. Chegando no que a gente tem hoje em dia. Concorda? Então, a partir do momento que a gente reclama muito da nossa realidade, talvez seja por conta de reflexos de coisas que a gente nem imagina que vão interferir nisso, entende? Tudo isso é muito complexo, é tudo muito interligado. A gente tem que ter essa noção. Sim, com certeza. Você falou até sobre a questão de questionamentos de pessoas. Quando você diz que você quer entrar para a política, o meu pai, por exemplo, quando contei para ele, pai, que eu gosto, sou meio envolvida nessas coisas, o meu pai também já participou muito de movimentação política, inclusive ele já foi filiado a diversos partidos, hoje ele tem um partido que ele acredita que é o melhor para a convicção dele, e a todo momento ele fala, não, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem não sei o que, não sei o que. Eu falo assim, mas a política hoje ela já está muito mais dinâmica. E esse paradoxo entre a velha política e a nova política, você vê justamente nesse momento, entendeu? Desse embate entre o novo e o velho. Nem tudo que é novo é bom, mas nem tudo que é velho também é ruim. Então, esse paradoxo e esse paralelo entre essas duas questões é justamente o que norteia e o que me incentiva a entrar para a política, que me incentivou a entrar para a política e discutir essa questão com os jovens. Sim, com certeza. É muito interessante você falar isso, né? Que a gente pega e vê muita gente falando que tudo que já existe é muito ruim e que tem que ter renovação e tudo mais. Não que eu discorde 100% disso, mas eu acho que tem muita coisa que a gente pode aproveitar para tornar o mundo melhor futuramente, entende? Não necessariamente porque é antigo, é ultrapassado, e não necessariamente porque é novo, porque é bom e atual. Concorda comigo? O meu pai, por exemplo, ele é advogado, ele trabalha na área faz muito tempo já, e ele dá assessoria ao partido. E ele mostra, fala assim, poxa, filho, é muito interessante pegar e ver posicionamentos diferentes frente a assuntos antigos. Questão de valores mesmo, entende? A gente pega e vê, não generalizando, longe disso, mas pessoas um pouco mais velhas tendem a ter antipatia a ideias novas, concorda comigo? Então a gente pega e fala, sou jovem, tem interesse. A pessoa já fala, moleque, só gosta de festa, só gosta de bebidas, coisas que não servem para a vida. Você tem que fazer isso, 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 entende? É a mesma coisa que a gente pegar e ver o pessoal que é um pouco mais idoso remetendo a tempos áureos. Poxa, na minha época era melhor, na minha época era bom. Não é porque necessariamente naquela época era legal, mas sim porque eles viveram um momento bom naquela época, entende? É tudo uma questão de pensar e ter empatia pelo próximo. Um Sim. grande exemplo de... Desculpa, pode Não, falar. pode Não, continuar. eu ia dar um exemplo só. Por exemplo, ontem eu adotei 2 gatinhos. Fui para adotar um, acabei pegando 2. Aí tudo bem, pá, trouxe para casa de boa. Voltei lá na ONG hoje, na A Mais, que por sinal me deu um atendimento muito bom. Queria agradecer. Cheguei lá, sentei, né? Tinha um colega meu esperando também, uma senhora, para a gente ser chamado para atender. Eu tinha que assinar um papel só. A gente estava lá sentado, não sei se você conhece a Mais aqui em Caçapava, parou uma moto em cima da calçada. E a senhora falou assim, poxa, imagina se passa alguém na rua, passa alguém na calçada, ia ter que pular para a rua. Olha o perigo. Eu falei, poxa, realmente, né? Muito, muito ruim, não pode acontecer isso. Mas imagina se fosse um deficiente físico, um cadeirante. Ela falou assim, nossa, mas o cadeirante teria que estar andando na rua. Eu olhei e falei, oi? Né? Como assim? Ela falou, não, que a rua não é feita para o cadeirante andar. Eu falei, nossa senhora, mas se coloca no lugar dele. Imagina se fosse você ou eu, que é algo que a gente não está imune, a gente pode muito bem Sim. ser metido a esse tipo de situação, entende? De experiência, entende? O nosso futuro é muito incerto. E falei para ela, poxa, se fosse você, com certeza, você não pensaria assim. Ela, não sei o quê, que a rua não é feita para cadeirante. Eu falei, não, não é que a rua não é feita, não é que desculpa, o cadeirante não é feito para a rua. Eu falei, não, não é isso. A rua que não é feita para cadeirante, entende? Tem toda uma série de regras para você fazer uma calçada, uma rua, tudo para ser acessível. Muitas vezes as pessoas não pensam no próximo, né? É complicado você pensar em algo que você, teoricamente, não vai usufruir. Mas é um direito nosso, ir e vir, acessibilidade, tudo isso. É questão de valores mesmo, você saber pensar no próximo. Eu acho que o jovem como um todo tem essa capacidade
digo não só o jovem, entende? Tem muita gente que tem, mas o jovem em si, por ter muito acesso à informação, à tecnologia, a tudo quanto é coisa que quiser, consegue formar uma opinião diferente, consegue ter uma visão diferente do mundo. Concorda comigo? Sim, não só concordo, como eu vejo isso na prática, principalmente a questão da coletividade e a questão dessa geração, a gente e até as que estão vindo depois da gente, né? Ele já vem com pensamentos diferentes e plurais. Eu acho que essa é a maior questão. Hoje, a gente já discute a democracia como ela tem que ser discutida. A gente não tem medo de falar qualquer coisa sobre democracia, porque a gente não tem censura, a gente não sabe o que é viver uma ditadura, por exemplo. Agora, a nossa geração, ela tem um sério problema que é não discutir aquilo que se deve, vamos dizer assim, porque isso veio passado dos nossos pais pra gente. Não sei se você tem essa sensação, mas eu vejo que, por exemplo, é muito mais fácil eu com você discutimos política, porque nós temos, vamos dizer assim, uma idade próxima, mas eu não consigo ter um discurso positivo, uma conversa, um diálogo, assim, talvez com uma pessoa mais velha, porque eles acham que sempre eu sou mais velho, eu sei mais, você é jovem, você ainda está aprendendo, sendo que o mundo mudou e a realidade também mudou. Então tem muita coisa nesse dinamismo que a gente pode relevar e tudo criar para que a gente pense um futuro ou até mesmo um presente, como eu costumo dizer, melhor. Concordo 100% com você. Tem até um adendo que aqui a moça comentou na live, eu acho que é Li31 EDC, eu acho que é Eliana, talvez, não sei. Comentou assim, não é só cadeirantes, mas deficientes visuais, mas os deficientes visuais, no caso, né, não temos acessibilidade para eles. Eu acho que ela quis dizer que não só o cadeirante não tem acesso à cidade como um todo, mas quem também é deficiente visual. É até interessante notar, não sei se o pessoal que me segue viu na minha última foto que eu postei com minha namorada, estava com uma camiseta, escrito assim, mobilidade urbana, uma análise voltada aos pedestres. Esse é um trabalho que eu fiz durante o meu tempo de ensino médio, que até foi aprovado na Unital, naquele Cicted, conhece? Ai, que Que legal. mostrava, tipo, a gente fez uma análise na Praça da Bandeira, que é o centro comercial da cidade de Caçapava, e mostrou que as 4 calçadas que circundam a praça são extremamente irregulares, de acordo com a ABNT 5001, se eu não me engano. Tanto por largura, quanto por altura, tamanho, tudo que a gente imaginar tem um jeito de fazer certo. Tem até aqui a Bruna comentando, né, que ela é arquiteta, deve saber muito mais do que a gente nessa área. Não tem que saber para começar, tem que começar para saber. Concordo. Sim, 100%. 100%. Só um comentário. E aí em Taubaté, Laura, e imagino não, tenho certeza que você sabe muito mais, muito melhor da sua cidade do que eu, por mais que eu estude aí, passe grande parte do dia aí durante o período letivo. Como você enxerga a juventude atuando aí? Ela atua atualmente, pode atuar mais, já atua bem, como que é? Olha, a minha visão particularmente. Aqui em Taubaté, eu vejo muitos coletivos, assim, mais esparsos, sem uma conexão e uma união entre eles. É o coletivo de mulheres, é um coletivo de artistas, é um coletivo, assim. Inclusive, eu até virei e falei isso para uma pessoa esses dias. Cara, você não vê o movimento da juventude aqui em Taubaté, você não vê a juventude fazendo isso, independente de posicionamento político, tá? Tô falando de movimento de juventude mesmo. Você não vê a galera se movimentando. E eu não sei se é por conta da. Eu já pensei até bastante sobre isso. Eu não sei se é por conta da estrutura política da cidade ou se é por conta do pensamento mesmo, porque Taubaté tem uma característica muito forte com relação à política. Então, é sempre uns dois extremos, né? Ou um extremo para cá, um extremo para cá. Se você tá ali no meio, você geralmente fica taxado como aquele cara em cima do muro. E talvez por essa questão do dinamismo político, a gente não tenha essa força da juventude aqui na cidade. E eu sinto muita falta, porque poderia fazer com que outros jovens que não se interessam pela política se interessarem, né? E não só na política, gente, mas como ser cidadão no geral, né? Não, com certeza. E Taubaté tem uma característica também, que eu acho que você esqueceu de pontuar, que é uma cidade universitária. Então acaba concentrando muito mais um contingente de jovens, não é? Ideias diferentes, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Se todo mundo convergisse
em forma em prol de um bem maior, com certeza a cidade provavelmente decolaria, não é? Até porque é uma Sim. cidade muito desenvolvida já, a sua, muito mais que a nossa. A gente tem aqui em Caçapava, imagino que quem esteja me ouvindo agora vai concordar comigo, a gente tem um falso conceito que a nossa cidade é um dormitório. Atualmente mais ou menos, está começando a deixar de ser. Porque eu digo isso, a gente mora entre dois polos super importantes para o Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Mora ao lado de São José, que tem polo industrial, faculdade, tudo quanto é empresa legal que você imaginar tem lá. E do lado de Taubaté, que é outra cidade que tem um esporte muito forte, tem um ensino muito forte, cultura muito forte, né? Que é a capital nacional da literatura, se eu não me engano. E a gente tem essa falsa sensação que, poxa, moro em Caçapava, nunca vai crescer mesmo, então por que eu vou morar aqui? Por que eu quero trabalhar aqui? Por que eu vou trazer uma empresa para cá? Por que eu vou abrir uma faculdade aqui, entende? A gente tem essa falsa sensação de que a gente nunca vai crescer. Sendo que a gente tem uma cidade em potencial muito boa. A gente tem um contingente de jovens bons. Atualmente, a gente tem 16 mil jovens entre 16 e 24 anos, sabia? É um contingente, é um percentual muito grande de jovens comparado ao que normalmente deveria ser, de acordo com o Brasil. A gente tem que acreditar na nossa cidade, entende? A gente... Opa, pegando um monte de notificação aqui. A gente tem muita coisa a pregar. Não necessariamente a gente tem que sair daqui para estudar ou sair daqui para trabalhar. A gente está recebendo faculdades, chegou a São Lucas, que agora mudou de nome, já teve a Oneraras. Diversas coisas convergem para que a nossa cidade cresça. E a juventude não é diferente. Do mesmo jeito que você comentou, que você vê jovens que se interessam e que se mobilizam para isso, aí em Taubaté aqui também tem. Só que a gente não é unido. Entende? Cada um pensa de um jeito diferente, cada um pensa no seu, e vai para lá, vai para cá, e fica nessa. Eu até recentemente vi alguns jovens tentando se engajar na política, igual eu, por exemplo, meu amigo Luan, que mora em Caçapava, e agora está saindo por Taubaté. A gente vê também, tem até aquele seu colega que estava aqui na live um pouco mais cedo, o Cauê, outro rapaz super competente, formado na Unital, que é de Caçapava. Tem o Felipe, que eu vi hoje também lá na A Mais. Entende? A gente tem pessoas interessadas, tem pessoas boas, inteligentes, que convergem, que, tipo, deveriam convergir em um bem maior, mas não trabalham juntas, não é? Sim, não, com certeza. E você até citou o número aí de jovens que tem aí em Caçapava, vocês têm mais jovens do que Taubaté, porque Taubaté tá ali na margem dos 13, 14 mil jovens, ou seja, vocês têm muito mais mão de obra do que a gente aqui. Sim, ó. Tem até aqui, ó. A Grazi comentou. Já escutei de um professor de geografia de fora de Caçapava falando que Caçapava é a cidade melhor localizada e tem muito potencial. Concordo 100%. A gente mora a 1 hora da praia, 1 hora de Campos, 1 hora de São Paulo, 3 horas e pouquinho do Rio de Janeiro. A gente tem uma cidade muito boa, muita zona rural que dá para utilizar para muitas coisas, entende? Fazer um atrativo, trazer empresas para cá. Tudo quanto é coisa boa a gente pode ter na cidade. Sabe o que falta? O que falta? Vontade. Interesse. Interesse e Vontade. prioridade principal. Não entendo, não sou especialista em economia, mas eu lembro muito bem de um professor meu, que deve ter sido seu também, o Edson Trajano, falando assim: tudo é questão de prioridade. Será que isso importa mais que isso? Ou será que eu posso equilibrar e fazer ambos, entende? É tudo uma questão de você pensar em um coletivo maior. Um outro rapaz aqui perguntou, deixa eu voltar aqui. William Dias. Tenho uma dúvida sobre o posicionamento de vocês. Me formando, eu acho. Daqui a pouco ele termina a pergunta. Não entendi a pergunta, William. Posicionamento e outra, posicionamento com relação a quê, necessariamente? Lado político, a juventude na política? E será que ele vai aparecer? Será que não vai? Deixa eu ver aqui. Chegou a pergunta? Daqui a pouco ele Não, comenta. não chegou a pergunta. Será que ele vai perguntar? Não vai? Pode dar continuidade. Aqui, ó, a Tchelle, quem foi que comentou? Bruna Zendrou comentou assim: jovem de 24 anos? 24 anos é jovem ainda, poxa. Eu tenho 19, você tá com quantos anos, Laura? Eu tenho 21. 21, então, tudo jovem ainda. É tudo jovem. Jovem experiente. Eu também sou jovem, chuchu. Temos Unital também. A Unital é um caso em especial, né? Ela é uma autarquia, muito interessante. É um modelo de universidade que pode muito bem ser adotado em qualquer outro lugar, né? Talvez um futuro de Caçapava, não sei. Eu prefiro me abster dessa questão, para falar a verdade.
Então, o Alexandre perguntando, qual é o plano de vocês na política? Eu acho que a ideia, digamos, falando por mim, é agregar o máximo possível, entende? É trazer certa mudança, ao passo que a gente possa aproveitar experiências passadas. Poxa, pega e vê o que deu certo, o que deu errado, por que não deu certo, por que deu errado, por que deu certo, entende? E pega isso e aproveita para aplicar na nova realidade. Eu acho que a gente como jovem, não como Ian e não como Laura, a gente como jovem pode agregar de diversas formas, entende? Por exemplo, a educação. A gente está inserido nesse meio. A gente sabe o que é bom, o que não é, o que pode acontecer, o que não pode, por que algo acontece e por que algo gera algo. Concorda comigo? Sim, Acho que a gente pode, de diversas maneiras, poder agregar. O que você pensa sobre isso, Laura? então, eu acredito assim, aproveitando a sua fala, que a democracia, ela, previamente à palavra, a gente já pensa em questão de pluralidade de ideias, né? A democracia, quando você faz recortes nela, você vai ter diversas pessoas, ou seja, você pode recortar por gênero, homem, mulher, por diversos faixa etárias, ó, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. E como o mundo mudou e a gente vem acompanhando essa mudança que está muito dinâmica, a gente dorme e acorda e o mundo já não é o mesmo. A gente dormiu, acordou, no outro dia estava todo mundo em isolamento por conta do coronavírus. E todo mundo, em menos de uma semana, teve que se adaptar à realidade virtual. Então, essa questão da mudança o tempo todo e da pluralidade da democracia é que os jovens se inserem justamente nesse recorte. Porque a nossa realidade hoje já não é mais a mesma realidade que a minha mãe teve, por exemplo. Não é a realidade que a minha irmã está tendo hoje. Então, a gente precisa o tempo todo convergir para essa questão, fazer com que os jovens se insiram na política, principalmente para que a gente busque essa renovação que a gente tanto fala, né? Porque falar em renovação e continuar fazendo a mesma coisa que a gente fez lá no passado não adianta de nada. Concordo. O homem que não estuda a sua história, não conhece sua história, tende a repetir os mesmos erros do passado. E coisa que uma vez eu estava numa conversa com uma pessoa e o que ele falou era muito verdade, eu levo isso comigo. Hoje, aqui no Brasil, a gente não tem políticas públicas que são pensadas pro Brasil. O que geralmente acontece? Você vai lá fora buscar alguma coisa que aconteceu lá fora e daí pega de fora e traz aqui para dentro. Só que a realidade aqui do Brasil é diferente. A gente precisa ter um estudo nosso, um estudo da nossa sociedade para que a gente pense políticas públicas para a nossa sociedade hoje. Faz muito sentido, é verdade. Não tem como aplicar algo que não, algo de outro lugar na nossa sociedade. Pode dar certo? Pode, mas a chance é muito baixa, não é? São muitas variáveis que mudam. A gente não pode esperar coisas diferentes das mesmas pessoas, não é? Você comentou em relação à capacidade do jovem. Oi, Elisa. A capacidade do jovem de se adaptar. Eu vou te contar uma história bem breve. É de uma amiga minha, da Ana Júlia. Acho que ela não vai ficar brava comigo. O que acontece? O pai dela é dono de uma rede de restaurantes. Esses restaurantes são muito tradicionais, muito bem vistos nas cidades onde eles se inserem. E com essa de pandemia, de crise, de isolamento social, tiveram que fechar as portas. O que acontece? Eles nunca tiveram tecnologia referente a iFood, a iFome, aplicativos de entrega. Nunca tiveram uma página em mídia social, que hoje em dia a gente consome muito mais com os olhos do que com a boca. Não é? A gente tem vontade de comer o que a gente vê. Nunca teve toda uma rede informatizada para que tornasse tipo, essa empresa imune a possíveis desbalanços do mercado. Aí veio a pandemia, veio a quarentena, isolamento social, fechou. Pum. As vendas caíram muito. Eles cogitaram em fechar as portas, mas, poxa, não tem como fechar a porta de 5 restaurantes, concorda? Tem pessoas, famílias, funcionários, muita gente que depende disso. E não tem como deixar um legado ser cortado no meio. O pai dela não conseguiu cuidar tão bem, entende? Ficou um pouco doente, teve que se afastar. E sobrou tanto na mão dela quanto na mão da mãe dela. E ela falou, poxa, tô no último ano de odontologia, tô quase me formando, mas não posso deixar o legado do meu pai acabar. Então ela assumiu os restaurantes para ela. Criou tudo quanto é tipo de coisa, mudou prato, mudou a apresentação, contratou empresa de marketing, empresa daquelas que fazem tipo foto da comida
bem de perto, sabe? Que é toda nítida, bonita, dá até vontade de comer, você até sente o cheiro da comida só vendo a foto. Inseriu o iFood, Fome e tudo mais, e com isso as vendas voltaram a crescer. Então deu para manter os restaurantes, mesmo de portas fechadas. Talvez como posso falar? Talvez uma rejeição do pai dela à tecnologia não tivesse permitido isso, e não permitiu. Talvez se ela não tivesse assumido o controle dos restaurantes, não tivesse voltado a consumir como estão consumindo hoje em dia, entende? Teria fechado. E essa é a capacidade do jovem, é pegar a realidade e saber se moldar a ela. Saber falar, poxa, mudou isso? Vou mudar também. Ou tipo, isso não tá dando certo, vou fazer assim. Porque algo não vai começar a dar certo do nada. Entende? Se até agora não deu certo, por que vai dar certo? Mágica. Vai vindo além, agora deu certo, pá, chegou. Entende? O jovem tem essa capacidade de ter o clique de, poxa, não deu, vou fazer isso, vou correr atrás daqui. Eu não sei, tem alguém que sabe, vou ligar e vou falar, poxa, fulano, tudo bom? Tenho que fazer uma propaganda boa, eu não sei fazer. Quanto você cobra? Como você faz? Vamos formar parceria, vamos correr para lá, vamos correr para cá. Talvez não só a proatividade, que o jovem tem muito mais, né? O jovem tem muito mais energia, é inquestionável. O jovem talvez não seja só mais proativo, mas mais dinâmico também, entende? O pensar diferente talvez faça a diferença. Só cortando aqui, o William perguntou ali em cima, o que a gente... Aqui, ó. Qual vocês acham que deve ser o papel da educação para a formação dos jovens? Pensam em algum projeto para estimular uma continuidade de estudos e reduzir a evasão escolar entre jovens? William, vamos lá. Ao meu ver, depois a Laura dá a opinião dela, essa é um assunto complicado, muito latente também. Eu acho que a gente conseguir fazer com que não só o jovem, mas a família dele entenda qual que é o real valor do estudo, isso talvez abram-se muitas portas, entende? Muitas vezes uma família não apoia o estudo do jovem por conta de não entender qual que é o real potencial disso, entende? O que ele pode galgar fazendo um estudo? Fazendo uma continuidade, fazendo um superior, uma pós-formação, um mestrado, doutorado, entende? Muitas vezes o jovem não tem a capacidade de pegar e olhar e falar, poxa, se eu fizer isso, eu chego ali, ou tipo, eu quero isso, o que eu tenho que fazer? Eu digo isso para as pessoas um pouco mais simples, entende? Você estimular uma família a fazer com que o jovem estude, você estimular a família, estimular o jovem, resolva muita coisa. Eu enxergo desse jeito. Quanto à evasão escolar, é conscientização. Volta para a mesma retórica que eu acabei de perguntar. Qual que é o valor do estudo? Entende? Eu imagino que você também, você falou que é formado em História, entenda muito bem porque para que serve o estudo, né? E serve para a gente pensar diferente, fora da caixinha, não se alienar, ter opinião própria, tudo isso. O que você pensa em relação a isso, Laura? Olha, eu acredito que o modelo da educação no Brasil hoje, o modelo da escola, ele é muito ultrapassado. Ele é extremamente ultrapassado. Dentro da questão da educação, a gente já tem aí diversos pensadores que já vêm falando diversas outras formas de estudar que faz essa questão justamente da atualização da escola. Primeiro que eu acho que o apoio psicológico desde o início, ele é extremamente necessário. Ali desde criança mesmo, não estou falando assim, ensino médio, estou falando do ensino infantil. Esse apoio psicológico ele tinha que começar desde ali. E com relação à escola, eu não sei, acho que você estudou na ETEC também, não estudou, Ian? ETEC também. A ETEC, ela tem um modelo de ensino hoje que eu acho que deveria ser adotado por todas as escolas. Primeiro porque o aluno ele não é avaliado por nota, ele é avaliado por desempenho. E se eu caio no meu desempenho, eu sou chamada na sala da coordenação e ela me pergunta, olha, você foi bem aqui, mas não foi bem aqui. O que aconteceu? Por que seu empenho caiu? Então, você está com dificuldade? Então vamos melhorar isso e tudo mais. E esse acompanhamento com o aluno, junto de um apoio psicológico, junto com a conscientização de que a educação é a única ferramenta que vai transformar o nosso país, é o que vai fazer a diferença lá no futuro. Porque eu vejo realidades de pessoas, vamos dizer assim, com uma condição financeira um pouco menor, que o sonho delas é, tipo assim, não é conquistar uma carreira, não é conquistar, eu quero ser formada nisso, quero não sei o quê. A única pensamento é trabalhar, preciso ter dinheiro, preciso pagar minhas contas. E tudo bem, todo mundo precisa disso. Isso é necessário. Só que você abrir mão do estudo e botar o trabalho em primeiro lugar
é porque tem algum erro de conexão aí, entendeu? É a gente começar a pensar de forma errada. A moça aqui em cima, a Elisa, falou que muitas vezes a escola não acompanha esse dinamismo que o jovem tem. E por isso que muitas vezes a gente não a gente, tipo, os jovens não prestam atenção ou não conseguem acompanhar ou assimilar exatamente o que lhes é transmitido. Você bem colocou, opa, acompanhamento, exato. Foi minha professora, aliás, Elisa é maravilhosa, foi minha professora quando eu era criancinha, gente. Poxa, muito legal. Foi. Isso já é um pouco mais complexo, né? Que imagino que fuja um pouco da nossa realidade como estudante, não é? Bem que eu entendo que como a conversa é a base de tudo, a escola saber ouvir e ver o que o estudante tem a reivindicar e tem a falar é muito importante. Poxa, todo mundo já teve aquele professor que senta e só lê a apostila a aula inteira. E teve aquele professor maravilhoso que, ao mesmo tempo que era descontraído, era muito sério, não é? Eu acho que, além dos professores terem capacitação adequada e não pararem na pista, no quesito de a escola em si estimular o professor a cada vez mais buscar cursos de especialização, renovação, dinamismo, eu acho que tudo isso converge para um ensino melhor, entende? Não é só cobrar da escola, mas também cobrar da escola, cobrar do professor. Dele se atualizar, dele estar sempre em movimento. Você comentou também em relação ao amparo psicológico. O pessoal que é um pouco mais antigo tem aquela falsa ideia de quem vai em psicólogo é louco e tudo mais, e é doente, lelé. Isso é tudo mentira também. Não só o estudante, mas a pessoa como um todo. O cidadão tem que ter um acompanhamento psicológico. Em Taubaté, vocês têm um serviço de psicológico bom, de amparo? Ao estudante, você diz? Não, nem Isso. acho que acredito que não. Eu já ouvi falar de algumas iniciativas de alguns estudantes de psicologia que foram fazer trabalhos em escolas específicas. Mas falando da rede geral, eu acredito, é de meu desconhecimento, tá? Eu não sei se existe, mas até onde eu saiba não tem. Tanto é que a falta de um acompanhamento psicológico, o que que faz com a gente? Chegar lá no terceiro ano do ensino médio e surtar. Tipo assim, meu Deus, e agora? Eu preciso escolher uma faculdade, eu preciso saber o que que eu vou fazer da minha vida. Ah, eu faço faculdade, eu não faço, vou trabalhar, vou estudar, vou fazer cursinho, não vou fazer cursinho, coisa que nem deveria existir, tá? A gente não precisa. Não cabe isso na minha cabeça. A gente tem que fazer cursinho para passar no vestibular. A educação ela tinha que suprir justamente essa questão. Mas enfim. E aí a gente surta lá no terceiro ano e daí começam as crises de ansiedade, crises existenciais. E o jovem fica desamparado ali nessa questão. Se você tem alguns pais que. Alguns pais não. Se você tem pais que te acompanham, eles com certeza vão te mandar para um apoio. Ou se você pedir também. Mas se você tá sozinho nessa caminhada, bicho, você acaba criando problemas e traumas para sua vida que você vai carregar para sempre. Com certeza. Concordo 100% com você, né? O amparo psicológico é muito importante. Não é à toa que é ciência. Não é falação, não é achismo. É ciência. Psicologia é ciência. É comprovado que tem que ter um acompanhamento. Entende? Isso não é questão de ser louco ou nada. É normal. Todo mundo precisa. Só não vai quem não tem condição ou quem desconfia. Entende? Enfim. O William comentou ali em cima em relação a não culpabilizar os professores. Não falei isso. Desculpa se minha fala pareceu isso. Mas eu digo dos professores também terem a iniciativa de ir atrás de renovação, especialização, e as escolas darem amparo para isso, entende? Dá uma bolsa. Poxa, professor, você quer se adaptar, quer se atualizar? Vai lá e faz. A gente banca, a gente te segura, entende? Isso é super importante também, ter uma postura da escola de forma a ajudar nisso, né? Ah, e a gente percebeu muito isso. Outra coisa que... Então, a Vanessa até comentou ali em cima, concordo 100% com ela também, que a gente aos 17 anos se cobra de saber o que vai fazer pro resto da vida, não é? A gente pega, poxa, eu tenho 20 anos e não fiz faculdade ainda. Fala, nossa, você é um desinteressado, você deu errado na vida. Mas, poxa, eu tenho só 20 anos, entende? Qual que é o mal de eu decidir o que eu vou fazer aos 20, 23, 25, 28? Entende? É uma faixa etária muito jovem ainda, que não tem ainda as ideias formadas, tipo, não sabe o que vai querer fazer para a vida, entende? Então a gente não pode culpabilizar. Eu lembro até que há um tempo atrás eu fui pegar umas doações de livro com um amigo meu que é o professor Mário, não sei se você conhece, ele é de Taubaté. E ele estava comentando comigo que a função da escola
deixou de ser formar o cidadão. Passou a ser, literalmente, fazer o cara passar no vestibular. Então você deixa tipo, de aprender o convívio social para passar a aprender a fazer vestibular, fazer prova. Entende? A função da escola não é essa. A função da escola não é fazer você passar em uma prova, é formar você, entende? É formação. Formar a pessoa, não é? É uma A gente questão de consegue educação. ver. Oi? Desculpa. Não, é uma questão de formação continuada, como a Elisa comentou aqui. Até o meu amigo João comentou aqui que no ensino médio tratam o Enem de uma maneira que se o aluno tem desejo ou não de passar, ele tem que prestar o Enem. E se ele não presta, ele fica frustrado. E se ele vai mal, ele fica mais frustrado ainda. Com certeza. Outro... Terminou a fala já? Já vou. Posso falar? Pode. Então, outro tema latente, que eu sei que não é tema dessa live, mas eu acho que a gente está nesse assunto, é importante levantar, é a falta de capacidade do ensino, tanto público quanto privado, de aplicar ao estudante, a falta da grade, eu digo isso, aplicar ao estudante matérias que são extra classe. Comunicação pessoal, gestão de riscos, primeiros socorros, noções de trânsito, noções básicas de direito, porque ninguém sabe o que tem de direito e o que não tem, não é? Talvez se a gente pudesse ampliar um pouco essa grade, de forma a torná-la mais dinâmica. Eita, E você tá aí, Laura? deu uma travadinha. Opa, Toda desculpa. aqui. Não, tranquilo. Eu digo que o ensino poderia ir além, não é? Poderia, tipo, formar um cidadão, formar uma pessoa e não só ir de acordo com essa tendência de agora, que é formar o cara para passar no vestibular. Chega na escola e fala, poxa, eu não quero isso, e agora? Sou um fracassado, tenho que desistir da vida, não sei o que eu faço. Talvez formar um cidadão tornasse o mundo melhor, entende? Você não desprezar, por exemplo, existem vários tipos de inteligência. Tem até um autor que fala sobre isso, não vou me lembrar o nome dele agora. Mas eu posso não, tipo, ter uma inteligência em cálculo e ser um artista, entende? Eu posso não saber fazer uma prova, mas ser muito bom em dinâmica, ser um bom negociador, entende? Cada um tem a sua qualidade e a gente não pode deixar que o ensino padronize isso. Concordo que isso é muito importante, claro, com certeza. Mas tem que ser um ensino amplo, que saiba acolher e saber o que cada um sabe fazer de melhor, não é? Exatamente. E é justamente essa questão da falta da atualização do ensino que faz com que o aluno cresça dentro de um quadrado, viva dentro de um quadrado e não saia daquilo. Você tem que aprender português e matemática. Você tem que ser bom nisso. Agora, se você é bom, por exemplo, em atuar, ou se você é bom em falar, você não consegue sair disso. Tanto é que tem um filósofo muito famoso, eu esqueci o nome dele agora, mas até o final dessa live eu vou lembrar, que ele fala que a diferença entre a escola pública e a escola privada hoje, porque assim, dentro do ensino, as duas têm a mesma grade curricular, porque a grade curricular ela é nacional, né? Então, o que o aluno na escola pública aprende, em tese, é a mesma coisa que o aluno na escola particular aprende. Qual é a diferença? A cultura. A cultura que envolve essas duas realidades são diferentes. Um aluno de escola particular, ele, por exemplo, consegue ir no cinema, consegue ir no circo, consegue assistir um filme, ir num parque, num passeio à tarde, consegue visitar um zoológico, consegue visitar um museu. Agora, o aluno de escola pública, a grande maioria, lógico, não generalizando, ele às vezes não consegue ter muito contato com essa realidade. Tanto é que eu falei da questão da ETEC e volto a reforçar que a diferença que ela fez na minha vida, o primeiro museu que eu fui na minha vida, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Eu estava com praticamente 15 para 16 anos. Entendeu? De ir no museu e visitar e ter um cara lá para me mostrar. E eu nunca vi nada do que foi me dito lá. E justamente pelos professores se preocuparem com essa questão e ter esse acompanhamento com os alunos, fez toda a diferença na questão educacional. Então, a gente precisa começar a entender que cultura e educação estão sempre ligados um no outro e que as pessoas têm múltiplas inteligências, né? E cada um desenvolve melhor uma. Com certeza. A gente tem que ter uma forma de ensino que saiba acolher todo mundo, não é? Eu até li aqui nos comentários que eu acho que foi a professora Elisa mesmo que comentou que certos tipos de cursos são muito discriminados.
E é fato, isso é fato, com certeza. Eu lembro que eu tenho ainda, né, na verdade, um amigo do ensino médio, que o sonho dele era fazer artes cênicas. Ah, artes cênicas, pô, quero fazer artes cênicas, legal, bem. Passou no curso e não fez porque o pai dele não deixou. Falou, pô, João, isso é coisa, desculpa a palavra, de viado. Você vai fazer engenharia. Vai fazer não sei o que lá, você não pode fazer isso. E é um tipo de conceito muito vago, não é? É um pensar muito para trás. Falar, você vai se dar mal na vida. Isso é relativo, entende? Eu posso não querer ser um milionário, posso querer ser o melhor professor, posso querer fazer diferença, entende? Cada um tem um propósito. A gente tem que saber respeitar o que cada um quer, não é? Ah, tudo bem, sou pai e quero instruir bem meu filho. Isso tá certo? Tá certo. Mas tem que saber respeitar também o que ele quer da vida dele, não é? Uhum. E aí a gente entra no início lá da conversa, que é justamente a linha tênue que a juventude tá o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que ela sabe o que ela quer e ela tem justamente essa questão de se adaptar a realidades diferentes, você tem a experiência daqueles que já viveram aquilo que a gente está vivendo e querem, de certa forma, não digo em questão geral, mas impor uma realidade que hoje não existe mais, que hoje já passou, que hoje não é mais atualidade. Então, a gente vive num paradoxo o tempo inteiro, sabe? Eu não sei se você consegue enxergar isso. A gente precisa estar lá para dizer, olha, o mundo mudou e a gente precisa se adaptar. E ao mesmo tempo a gente precisa dessas pessoas para olhar para tudo que eles viveram e falar, nossa, eu não posso cometer os mesmos erros que eles cometeram. Então, ó, a Vanessa comentou assim: e o doutor Cerejo não tem faculdade. Risadas. Relativo isso. Com certeza. O doutor Cerejo é um colega meu, do meu pai, amigo, na verdade, que eu admiro muito. Marido da Vanessa, no caso. Que eu até pretendo trazer em live futuramente para falar sobre empreendedorismo e tudo mais. Que ele tem várias empresas, entende? De super sucesso, franquias do país inteiro, e ele não tem faculdade. Eu acho que nem ensino médio ele tem, salvo erro, desculpa. E é um cara incrível. Você conversa com ele, sério, parece um pós-doutor falando, entende? Fala disso, fala daquilo, sabe falar de história. É um cara muito plural, sabe? Eu acho muito interessante esse tipo de inteligência, né? Voltando naquele assunto antigo. Uhum. João Santana, qual a opinião de vocês a respeito do pensamento da meritocracia? O que você acha, Laurinha? Eu quero ouvir a sua opinião primeiro. Vamos lá. Meritocracia basicamente é aquela ideia de que, tipo, você ganha as coisas de acordo com o seu mérito. A gente tem que ponderar, eu concordo com isso, mas a gente tem que ponderar que o quê? Certas pessoas têm condições diferentes de certas pessoas, entende? Não é questão de igualdade, é questão de equidade. Se as pessoas têm a mesma condição e uma se dá melhor que a outra por conta do esforço, tudo bem, joia. Outra coisa é o quê? As pessoas terem condições diferentes e uma se dá, e a que tem a condição um pouco acima se dá um pouco melhor que essa e ela fala, foi mérito, entende? Tipo, tem o mérito dela? Tem. Não vou falar que ela não teve o mérito, não teve esforço e tudo mais. Mas a chance dela ter dado certo ou ter conseguido o que ela quer era muito maior do que a outra, entende? Então não há o que falar, por exemplo, a gente viu agora, durante a pandemia, que muitos alunos de escola pública não tinham como estudar por conta de falta de internet ou aparelhos que recebam internet. Celular, computador, notebook, enfim. Como que você vai cobrar um jovem que não teve como estudar, dá melhor no Enem do que o jovem que vive em uma casa boa, tem uma família estável, tem internet boa, celular, computador, tudo isso, tudo aquilo. Entende? Eu acho que tem o mérito, sim, com certeza, mas você tem que também ter em vista as condições que eles tiveram para atingir esse mérito. Eu enxergo dessa forma. Eu concordo com você, porque uma coisa é o seu mérito pessoal. Você no seu esforço cotidiano. Poxa, não tá fácil para mim. Sei lá, não tenho um computador, mas estou fazendo o meu esforço. Isso é mérito seu, é interno seu. Outra coisa é você, quando está no mundo de competitividade, querer dizer que é mérito, assim, de uma forma ampla. Eu acho que isso não existe, principalmente no Brasil, onde você tem uma desigualdade muito escancarada. Tudo, você precisa o tempo todo adaptar realidades, ou na verdade, adaptar as formas de competição para que seja equivalente para todo mundo, entendeu? O pessoal gosta muito de criticar a questão das cotas, a questão
de diversos recursos que existem, mas a gente esquece que a gente primeiro vive num Brasil desigual e que as cotas, elas não existem para sempre. E elas não têm nem essa ideia de existir para sempre. Você precisa dela por um período para que a gente traga mais equidade e igualdade entre as pessoas, para que a partir de um momento a gente vire e fale, não, agora a gente não precisa mais disso. As pessoas já estão no mesmo patamar de disputa. Então, acaba a gente extingue isso e deixa a galera aí trabalhar sozinho. Com certeza. É necessário, não é? Não tem. Se você quer ter um mundo equivalente, um mundo igual, você tem que garantir certos, entre aspas, né, privilégios. Não é nada além do merecido. Laura, tá Hum. chegando agora próximo a 10 para as 8. Eu tenho uma aula 8 horas, então, por mais que esteja muito bom o nosso papo, eu vou ter que ir. Eu acho que a gente até se alongou um pouco além da ideia de fazer a live de meia hora. Fico Sim. muito feliz mesmo desse nosso bate-papo. Bora marcar um próximo, definir algum tema bem interessante. Teve uma interação muito boa do público também, né? Todo mundo perguntando muita coisa, se posicionando. Fico muito feliz com isso. Eu, sinceramente, achei que a gente ia ter 2 participantes na live, minha mãe e a sua. Meu Deus. E muito bom, viu? Gosto muito de conversar com você. Te admiro muito, de verdade. Ai, eu E também. vamos marcar uma próxima, continuar com tudo isso. E vamos que vamos. Agora, Claudimere, ó, vou lá dar o privilégio a ela de ter minha presença na aula. Claudimere, amigona, muito competente. Vou te apresentar ela também. Ai, que legal, Ian, de verdade. Eu que agradeço você por ter aceito o meu convite de participar nessa live. Eu também te considero muito, acho muito legal você. Cara, você tem 19 anos e já tá se interessando por isso. Eu demorei um pouco para entrar e hoje eu vejo que se eu tivesse começado lá desde o começo, talvez a gente estivesse aí com outros planos. Te agradeço de coração. Acho que a gente tem uma amizade aí muito boa. E vamos que vamos, cara. É juventude na política e em todos os espaços que tem que ser dela. E vamos para cima, é tudo nosso, né? A gente é o futuro do país e não só o futuro, o presente também, né? O Brasil. Fechou então? Então, Fique com Deus, Laura. Até mais. Gente, muito obrigado pela presença, pela participação. Fico muito feliz mesmo. todos E, também. opa, bora cá uma próxima. Fechou? Obrigadão.